Caros amigos, senhores, senhoras de bem, boa tarde. Hoje estamos no dia 24 de dezembro de 2019, vésperas do Natal. Temos falado muito com vocês sobre alienação parental. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse documento, que é o parecer da Comissão de Direitos Humanos, que foi entregue esta semana, depois de quase 10 meses de espera para que ele fosse realizado. E é sobre este relatório, este parecer feito pela senadora Leila Barros, que eu quero comentar com vocês alguns pontos. No dia 20, próximo passado, na sexta-feira, nós enviamos e-mails para os excelentíssimos senhores senadores e também para os deputados da República Federativa do Brasil, dando o nosso posicionamento sobre o parecer da relatora da Comissão de Direitos Humanos quanto ao projeto de lei 498/18, em que se pretende a revogação da Lei 12.318 de 2010, também conhecida como Lei da Alienação Parental. Perguntamos: para onde querem levar o Brasil? Antes de prosseguir, eu os convido a assistir o vídeo sobre a irresponsabilidade de quem aprovou o projeto de lei 4.053 de 2008, que deu origem à Lei da Alienação Parental 12.318 de 2010. Trata-se de um fato ocorrido na terça-feira da semana passada, dia 17, em uma cidade da Grande São Paulo, próximo de mim, Mogi das Cruzes, logo aqui, após pegando a Tiradentes e ali Suzano, nós chegamos lá em Mogi das Cruzes. Naquele local aconteceu esse fato que os senhores vão estar agora vendo, possivelmente pela primeira vez. Um homem matou o próprio filho e depois se matou hoje em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, ele não aceitava a perda da guarda da criança na justiça. Pitágoras da Silva Santana era motorista de aplicativo, tinha 39 anos. O filho, Rian de Oliveira Santana, tinha feito 4 no dia 3 de dezembro. O pai morava com a criança na capital, mas a última noite deles foi neste sítio, no bairro do Taboão, em Mogi das Cruzes. A avó paterna trabalha de caseira aqui. O filho chegou com o menino na madrugada. Ela disse que ontem, por volta de 1 da madrugada, o filho chegou lá, pediu para pernoitar no sítio e disse que ia dormir dentro do veículo. Seria por ele ter perdido a guarda recente e não ter aceitado esse fato. A avó da criança disse para a polícia que acordou cedo e foi até o carro do filho estacionado dentro do sítio. Foi quando encontrou os corpos, o pai no banco do motorista e o menino no passageiro. Os dois tinham ferimentos a bala na cabeça. A perícia encontrou dentro do veículo um revólver calibre 38, além de munição, sendo que 2 balas já tinham sido disparadas. Tomamos conhecimento do relatório feito pela senadora Leila Barros sobre o projeto de lei de número 498/18, que pretende-se a revogação desta lei 12.318 de 2010. Passou-nos e passa-nos a impressão de que estão mais preocupados em penalizar a alienadora, assim chamada por eles a mãe que quer proteger seu filho e não entregá-lo ao genitor abusador, do que proteger a criança. Sugere-se agora uma tipificação penal a mais, que é a falsa alegação de alienação parental. Se entendi bem, se houver um registro de prática de abuso sexual
o genitor alegar em sua defesa alienação parental, se for comprovado o abuso, será ele punido não só pelo abuso sexual, mas também pela alegação de falsa alienação parental, alegação essa em sua defesa. Ocorre que continua o propósito da lei de aproximar a criança de seu abusador, o que é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ele estabelece que, em havendo abuso sexual, havendo molestamento da criança, este genitor deve ser afastado da criança para dela diminuir o sofrimento. Mas não é o que acontece nesta apreciação que estamos fazendo. Dessa forma como está, quem denunciar o crime de abuso e maus-tratos continuará sendo alienadora e será penalizada com multa até a inversão de guarda. Na página 2, o parecer é no sentido de desconstruir toda a tese que vem sendo sustentada desde quando nos propusemos a fazer o enfrentamento da Lei 12.318/2010, isso lá pelos idos de 2012. Estivemos presentes em 2 audiências públicas e deixamos bem claro que a Lei 12.318/2010, a Lei da Alienação Parental, ela não comporta remendo, porque é uma lei feita com a finalidade única e exclusiva de proteger o genitor pedófilo, que invoca a alienação parental para defender de acusação de abuso sexual ou maus-tratos, tal qual Gardner em todos os seus laudos. Além do mais, não fomos nós que trouxemos a teoria de Gardner para o mundo jurídico do Brasil, mas os próprios que elaboraram a Lei 12.318/2010 é que na justificativa, e eu volto a repetir, justificativa, todo projeto de lei ele é feito e anexo a ele é colocado ali o posicionamento de quem subscreve aquele projeto de lei ou de pessoas que colaboraram para que aquele projeto de lei fosse feito, e este comentário, esta fala, ela se chama, no mundo jurídico, lá no parlamento, como justificativa para o projeto de lei. Na justificativa do projeto de lei 4.053/2008, firmam lá suas alegações de Gardner, firmam lá as afirmações que Gardner fez em todos os seus laudos nos Estados Unidos. Não somos nós que dissemos isso, mas mencionamos seus autores e as afirmações da relatora da PL 4.053/2008. Se vocês estão lembrados, vocês vão encontrar lá a deputada Maria do Rosário, na ata da audiência realizada em 1º de outubro de 2009. Não só isso, mas trouxemos também a fundamentação da doutora Berenice Dias, também a fundamentação do senhor Arnaldino Paulini Rodrigues Neto, que é o presidente da APASE e que aparece lá bem no início da justificativa do projeto de lei do qual nós estamos comentando. Até mesmo aparece ali também o posicionamento do subscritor do projeto de lei 4.053/2008, que é o Dr. Regis de Oliveira. Pois bem, nessas audiências públicas, o CONANDA foi ouvido várias pessoas que representam segmentos da sociedade. E o CONANDA
ele se posicionou a favor da revogação da lei da alienação parental, assim como também a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Em setembro deste ano, ela lançou uma nota na qual ela manifesta o seu desejo, o seu interesse e a sua opinião, que é a revogação da lei da alienação parental. Também em São Paulo, o Ministério Público também se manifestou contra a lei da alienação parental e pede a sua revogação. Enfim, 90% da população se manifestaram pela revogação da lei número 12.318/2010. E isso eu estou falando porque um organismo independente composto por conservadores de nossa sociedade fizeram uma pesquisa e chegaram a esta conclusão. 90% das pessoas que foram perguntadas sobre esta lei, elas responderam favoravelmente à revogação da lei 12.318, ou lei da alienação parental. Porém, a relatora ignorou todas as informações e pedidos de centenas e milhares de mães. Permitiu que aqueles que interessam manter a lei e que sabemos que são os pais pedófilos, conforme declarado pelo senhor Analdino Paulino, presidente da PASE, defensores desses pais, eles deram a sua opinião e convenceram a senadora a que apresentasse esse relatório e que não se pede e que não se permite ou não se quer ou não se faz a sua revogação. Não sabemos a que preço, mas a senadora preferiu fazer um relatório que, se aprovado, aumentará ainda mais o número de crianças mortas. Importante frisar que quem denuncia o abuso feito contra a criança por seu genitor não é a alienadora, não é a genitora, é a própria criança que se queixa para a sua mãe, ou que se queixa para a sua avó, ou se queixa para os seus professores, e estes levam a criança até uma delegacia de polícia. E lá o delegado, reservadamente, ele e a criança conversam, se convencido da veracidade do que lhe foi dito pela criança, ele chama a escrevente e manda que se lavre o termo. A mãe, ou quem acompanha a criança, apenas e tão somente a representa, por ser ela menor. Não há a menor dúvida de que as mães, ou quem leva a criança à delegacia, estão sendo chamadas de alienadoras indevidamente. Além do mais, o parecer lança sobre o Poder Judiciário o erro pelo mau uso da lei da alienação parental. Pelo que eu entendi, a senadora entende que, em última análise, o juiz que aplica a lei está aplicando erroneamente. Na página 4, reconhece a relatora que, abro aspas, é plausível que o juiz determine a inversão de guarda, possivelmente facilitando o acesso do abusador à sua vítima.
Fecho aspas. Esta afirmação, ela fere frontalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina exatamente o contrário, o afastamento do abusador da vítima, para que não aumente o sofrimento desta criança. Assim, presumindo que haja abuso pelo desespero, segundo a relatora, pode a mãe ou a professora ou quem com a criança estiver cuidando fazer uma denúncia impensada numa evidente e espúria perversão da lei. Volto a afirmar, esquece-se a relatora que quem leva a notícia do abuso não é a mãe, não é a professora, não é a avó, não é o moço da van, mas é a criança. Os que a levam à delegacia ou à autoridade competente, apenas e tão somente as representam por ser menor. E nós temos aí leis afirmando que quem ver uma infração dessa ordem, quem ver um adulto, seja pai ou não, abusando de uma criança, tem a obrigação de comunicar à autoridade competente, sob pena de responder por omissão. Isto está aí na nossa lei. Basta examinarmos melhor. Foram ouvidas inúmeras psicólogas que afirmaram que as falsas memórias ou memórias implantadas nas crianças pelas mães ou seu cuidador ou cuidadora, defendido por Gardner, não existe, pois a criança ela não tem condições de repetir uma mesma história tantas vezes e com tanta segurança se ela não tiver vivenciado aquela experiência dolorida. Não há tempo, nesse momento, para comentar parágrafo por parágrafo do parecer, senão esse vídeo teria muito tempo e cansaria os senhores. Mas, sobre o parecer, não posso deixar de ressaltar, como disse no princípio, o interesse em penalizar, que é tamanha a disposição de penalizar a alienadora, que as folhas 5 e na emenda o substitutivo foi criado mais um tipo penal, considerar crime quem alega alienação parental falsamente. Salvo melhor juízo, não restou claro quando o pseudo-alienado alega em sua defesa que está havendo alienação parental, antes de se provar que houve forte motivo para que o menor rejeite o genitor acusado. Assim, quem alegar alienação parental falsamente é porque deu motivo suficiente para que o menor o rejeitasse. Assim, esse pseudo-alienado responderá por 2 crimes. Primeiro deles, prática do abuso do menor. E o segundo deles, alegar falsamente a alienação parental. Mais uma vez, o pedófilo é protegido, porque ele sabe quais são os mecanismos que pode usar para demonstrar que não abusou do menor. Foi provado na CPI dos maus tratos infantis que utilizam esses pedófilos de laudos psicossociais falsos, utilizam eles de testemunhas falsas, e até mesmo agora aparece o senhor Arnaldino Paulino Rodrigues se oferecendo
em processos que ele nem conhece quem são as partes. E lá ele se qualifica como testemunha técnica para defender o pedófilo. E utiliza também os pedófilos de outros meios mais largamente comentados na Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus-Tratos Infantis. Como se não bastasse, o deputado senhor Vinícius Carvalho também se recusa a retirar o projeto de lei de número 2577 de 2015, que quer a criminalização das alienadoras, deixando claro em seu projeto de lei que é contra as mulheres. Comete ele crime de misoginia e discriminação de sexo, e poderia ser processado por isso, e até mesmo ter contra ele um processo administrativo pelo Código de Ética da Câmara dos Deputados. Em seu projeto, escreve claramente, e com todas as letras do alfabeto, e abro aspas, mulher, fecho aspas. Não retira o seu projeto, porque, segundo comentou nos bastidores, que ele ou mantém aquele projeto porque ele deve obrigação a um amigo seu lá do interior. E eu faço uma pergunta: a que preço agem dessa forma? Quanto vale a vida de uma mãe que, se for presa, ela já está morta pelo fato de ser lhe tirado a sua criança e agora condenada à prisão? É uma segunda morte. E para a criança não deixa de ser também uma pena tamanha, que é a de entregá-la ao seu genitor abusador. E além do mais tarde, quando ela tiver a sua consciência, ela vai saber que a sua mãe foi presa porque a quis proteger, porque a quis ajudá-la, porque a quis livrar de um genitor pedófilo. E eu quero, mais uma vez, fazer a pergunta: para onde querem conduzir o Brasil? E eu quero dizer aos senhores que, se esta Lei 12.318/2010 não for revogada, se esse projeto de Lei 498/2018 não for aprovado, tirando essa maldita lei, nós estaremos caminhando para isto daqui. Eu não conheço o autor, eu não os vi nunca, não ganho nenhum tostão para fazer propaganda desse livro. Mas aqui vocês verão o livro negro da nova esquerda. E é para esta nova esquerda que querem nos conduzir. E eu peço aos senhores deputados, peço também aos senhores senadores que estejam atentos para que isto não venha a acontecer. Entendam como quiserem a frase anterior, na qual eu disse a que custo estão querendo prender uma mãe que dizem eles ser alienadora. E ainda mais sabendo que o propositor desse projeto de lei 2577, o senhor Vinícius Carvalho, ele é um homem, segundo soube, cristão. E eu sei que o seu chefe maior é a favor da lei da revogação da lei da alienação parental. Eu não posso me calar.
quando aqui bem perto de onde eu estou, em São Paulo, bem ao meu lado, da terça-feira, dia 17, próximo passado, mais uma criança morreu por causa desta lei. Muitas outras pelo Brasil afora. Quero reafirmar aqui que durante 37 anos, dos 43 anos que eu tenho de advocacia na área da família e sucessões, eu sempre me utilizei do Código Civil, que em seus artigos 1583 a 1590 trata suficientemente bem sobre a proteção dos menores. E os artigos 1591 a 1638, ele também trata muito bem como lidar com a família. E como se não bastasse, temos aí o Estatuto da Criança e Adolescente, que em seus 267 artigos, eu diria que é o suficiente para proteger as crianças. Eu gostaria muito que esta Comissão de Direitos Humanos, antes de votar esse parecer, esse relatório, tomasse o cuidado de pegar o Código Civil e ler esses artigos e também o Estatuto da Criança e Adolescente, pois demoraram mais de 20 anos para serem elaborados. Estudaram todos os perfis existentes na sociedade. E agora, uma lei 12.318/2010, feita nos bastidores, ela vem querer destruir toda esta construção jurídica feita para defender a criança. A que custo querem fazer isso? Os senhores deputados, senadores, que votarem a favor da manutenção desta lei, a Lei 12.318, não pensem que vocês ficarão impunes. E eu aqui não estou rogando nenhuma praga contra vocês. Vocês são livres para fazer não o que vocês bem entendem, mas aquilo quem os elegeu quer. Eu tenho certeza que o povo que os elegeu, que os colocou lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, eles querem a revogação da lei. E vocês os estão contrariando. Longe de proteger as crianças, os senhores senadores e deputados, parece-me que estão interessados em protegerem, parece-me não, eu tenho certeza, estão interessados em protegerem os pedófilos. Por isso que o Brasil é o primeiro país do mundo em pedofilia. Aqui é o paraíso da pedofilia. Se somados os grupos que representamos, são mais de 70 milhões de brasileiros. Por certo, aqueles que votarem a favor da manutenção desta lei e também admitirem a criminalização da alienação parental, nunca mais serão eleitos. E eu digo isto porque os fatos estão aí. E como exemplo, eu cito a vocês onde está o deputado que subscreveu o projeto de lei 4053/2008, que deu origem a essa lei da alienação parental 12.318/2010. E também onde está o deputado que subscreveu o projeto de lei 4.488 em 2016,
que queria a criminalização da alienação parental. Quem são eles hoje? Onde está o Dr. Regis de Oliveira, o ex-deputado que subscreveu o projeto de lei 4053/2008 e que alegou que não sabia o que estava assinando, que nunca tinha ouvido falar de Gardner, que constava ali, que consta ali na justificativa da lei. Onde está ele hoje? Eu pergunto aos senhores, onde está o ex-deputado Dr. Arnaldo Faria de Sá, que subscreveu o projeto de lei 4.488 de 2016, querendo a criminalização da alienadora? E todos aqueles que estão se opondo à revogação da lei da alienação parental e querem criminalizar a alienadora, terão idêntico destino. Desculpem-me o desabafo, mas depois de chegar em meu escritório e ouvir que mais uma criança, de forma bárbara, foi morta por causa dessa lei, eu não posso ficar indiferente. Quando não existia esta lei 12.318/2010, esses crimes não existiam. E se um pedófilo, genitor, pai ou não, fosse pego, iria para a cadeia. Agora não. Os genitores que forem pegos, eles têm o privilégio ainda, se eu digo privilégio, para eles, mas a desgraça para o filho e a filha, que como prêmio é entregue a eles, para que deles façam o que bem entender. A que preço isso acontece? A vida de uma criança para esse Congresso não vale nada? Se vale, então tomem alguma atitude para impedir essa desgraça que pesa sobre nossas crianças. Nosso Natal poderia ser melhor, mas assistam mais uma vez o vídeo que eu apontei lá no começo da minha fala, que retrata a triste história de mais uma morte de uma criança vítima da lei de alienação parental. E depois vejam se conseguem dormir nessas férias. Finalizo dizendo o seguinte: embora eu tenha o apoio dos grupos que tenho mencionado em meus e-mails e em minhas falas, eu quero dizer aos senhores que eu, Dr. Felício Alonso, eu sou o único e absolutamente único responsável pelo que falei e também pelo que escrevi e mandei para os deputados e senadores. Agradeço muito a atenção dos senhores e especialmente aos nossos deputados e senadores que, se tomarem conhecimento desse vídeo, pense seriamente no que estão fazendo. E as mães que foram tiradas de seus braços, os seus filhos, e que eu sei que elas são mães que morreram e estão perambulando por aí como zumbis, porque tirar uma criança de uma mãe é tirar a sua própria vida.
fica o meu pesar. E essas crianças que foram abusadas pelos seus genitores, eu devo dizer que os senhores genitores mataram a infância desta criança. E esta criança é a menina dos olhos de Deus, porque Jesus mesmo disse que a elas pertence o reino de Deus. E vocês estão cometendo um pecado mortal, ferindo crianças que pertencem ao reino de Deus. E eu tenho certeza que vocês não ficarão impunes. A todos aqueles que nada devem daquilo que eu acabei de falar aqui, eu desejo que Deus os abençoe muito e que a doce consolação do amigo Espírito Santo encha o coração de vocês com o suprimento de graça, para que essas mães, especialmente, os seus familiares que com elas sofreram ou sofrem, possam agradecer a Deus e manter no seu coração a esperança de que essa mudança acontecerá e nós veremos melhores dias para os nossos filhos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.